Vamos continuar falando acerca da imagem do Senhor, né? Como a gente viu, né, anteriormente, né, o Deus, né, envergonhador. Cada um tem uma imagem de Deus, né? Cada um tem uma imagem do Senhor. E muitas vezes a imagem que temos de Deus, ela não condiz com a Bíblia. Pegamos fatos e histórias da Bíblia e transformamos na imagem do nosso Deus, né? O Deus ditador. Eu faço como quero, eu faço o que quero, tal. Deus faz o que quer, mas sempre para o bem, né? Toda amplificação acerca da imagem do Senhor produz males. Qualquer amplificação, né? Seja no poder de Deus, aí nós criamos um Deus calvinista, que é o Deus que cava o buraco para você cair dentro. Depois ele é o Deus que dá um de bom e tira a pessoa do buraco. Que bondade há nisso? Se foi o mal que Deus programou para nós e depois nos livrar do mal, que bondade há nisso? Então Deus ditador, eu mando... Não, Deus não é assim. Deus não é ditador. Meu irmão, Deus é todo poderoso. Sim, Ele é todo poderoso, mas não faz o que quer. Meu irmão, teólogo Joilson de Assis, não diga isso que Deus não faz o que quer. Não faz não. Porque se Deus que fizesse o que quisesse, Ele teria salvado todo mundo. Porque é da vontade dele que todos os homens sejam salvos. Mas todos os homens serão salvos? Não. Por quê? Porque os homens não querem. Então Deus, Ele respeita a vontade humana. Não é aquilo, eita, eu corto a cabeça, eu mato, eu faço truto, eu esfolo, né? Tenha cuidado com a imagem de Deus. Não engula tudo que diz no púlpito, não. Inclusive, não engula o que eu digo, não. Analise para depois você mastigar e ver que é gostoso e engolir, né? Mas tem gente que chega numa igreja de boca aberta. O que bota dentro da boca dele, ele... E muitas vezes não é assim. Tem muita gente com a ideia totalmente absurda de Deus, né? Outros, além de um Deus ditador, outros têm a imagem de um Deus liberal. Ah, é assim mesmo, tal, que nada, rapaz, isso não tem nada não. Então, um Deus liberal demais. Isso aí é uma imagem errada. Um Deus exagerado, né? Eita, Deus nunca foi exagerado. Ser abundante não é ser exagerado. A nossa ideia, às vezes, é que é exagerada, né? E às vezes nós pregamos o exagero, né? Eu já vi gente dizendo que Golias tinha 5 metros, 10 metros de altura. Golias tinha 2,90 metros, né? Ou seja, e tem gente que é exagerado. Só falta dizer que a pedra que Davi jogou na cabeça do gigante tinha 20 quilos. É até engraçado, né? Exagerado demais, né? Deus não é um Deus exagerado. E nós temos que ter uma ideia de Deus, de um Deus equilibrado. Ele é equilibrado e é equilibrador. Nós aqui às vezes somos exagerados e transmitimos isso para Deus, né? Deus vai ajudar uma pessoa, para ajudar uma pessoa Deus mata 100. Bem, Deus pode até fazer isso às vezes, mas eu não vejo por aí não. Deus, Ele sabe agir corretamente. Ele não é partidarista. Às vezes Ele fez alguns acordos no Velho Testamento, e esses acordos davam pena de morte, e ele entrou na política de Israel para defender Israel muitas vezes, mas porque ali haveria um propósito do Messias nascer, né? Um Deus egoísta. Deus é o Deus maravilhoso e Ele não tem esse atributo de egoísmo. Toda honra, toda glória seja para Ele, mas Ele não faz, tem coisa que Ele faz que você nem sabe. Quantos livramentos Deus fez e você nem imagina que Ele fez. Então, há centenas de coisas que Deus faz que Ele fica calado, né? Deus não é vanglória, Ele não é egoísta. Ele quer dividir a felicidade do universo conosco. Ele é todo poderoso e todo bondoso, né? Equilíbrio. Um Deus sectarista, né? Um Deus sectarista. Já vi testemunhos de irmãos dizendo que vendeu o carro, né? E o carro tinha um problema nos freios e Deus livrou ele do mal, mas o outro que comprou o carro se quebrou, né? No acidente. Então Deus abençoou ele aí, não é um Deus sectarista de um grupo incrível. Eu conheço igrejas que tem menos de 500 pessoas e eles dizem que são os únicos salvos da terra. Temos que rever essas imagens que temos de Deus, porque Deus, todo mundo já quis tomar posse de Deus.
os católicos quis tomar posse de Deus, os evangélicos, os judeus. Deus é nosso, Deus é da gente. Não, peraí, só a gente é salvo, só nós vai para o céu, né? Só a gente aqui, só meia dúzia de gato pingado. Deus é de todos os homens. O Senhor é de todos os homens. Ele não participa de partido religioso. Ele não participa. Deus abençoa os católicos, mas não é católico. Deus abençoa os evangélicos, mas não é evangélico. Deus abençoou os judeus e não é judeu. Ele, né? Mas todo aquele que ouve a minha palavra, esse é meu irmão, né? Mas teus irmãos estão aí. Todo aquele que ouve a minha palavra é meu irmão, né? Deus quadrado. Bem, Deus, né? Esse é um dito popular. Deus é quadrado, Jerusalém é quadrado, eu sou quadrado também, para dizer que ele é ignorante, né? Às vezes a ignorância serve até de status. Eu sou assim, meu irmão, eu sou moral. Às vezes a moral é ignorância. Eu sou curto e grosso. Não. Às vezes tem gente que pensa que é curto e grosso, mas é ignorante, né? Ou seja, alguém que diz ser quadrado. Por que eu sou quadrado? Por quê? Deus se agrada de quadrado. Porque minha mulher não raspa o sovaco, as axilas. Minha mulher não raspa as pernas, né? Eu sou quadrado, eu sou do jeito que Deus quer. Calma, tem que rever essa questão. Não é por aí não. Cada um tem uma imagem de Deus e Deus respeita. Agora você, meu querido ouvinte que está me ouvindo, você tem que analisar as imagens que as pessoas têm de Deus, e essas imagens chegam até você em nome de verdade absoluta. Ninguém nessa terra tem a verdade absoluta. Não há igreja que detenha essa autoridade de dizer que tem a verdade absoluta. A verdade está com Deus. Seguimos ela e tentamos compreendê-la, tentamos cumpri-la. Mas isso é um processo, né? Deus, meu Deus é quadrado, Deus, né? Antigamente, quantas pessoas não foram expulsas da igreja porque ouviram assistir televisão? Quantas pessoas não foram expulsas da igreja por besteira? Mulheres saíram do coral porque não eram virgens. Outras foram expulsas porque foram pegas no salão de beleza, usaram um batonzinho, um brinco. Ah, meu irmão, é assim. É aquela imagem, ele fez o Deus dele e botou o espelho, é a cara dele, a cara quadrada dele. Não precisamos ser quadrados, temos que ser equilibrados. O quadrado em Apocalipse, na Bíblia, significa perfeição. Mas quem diz que perfeição é infabilidade? Perfeição é a harmonia das coisas, não a infabilidade. Deus fez um homem perfeito, mas o homem não era infalível, ele faliu, né? Se o homem fosse perfeito em termos de infabilidade, ele não tinha falido, mas ele faliu. Perfeição está ligada à harmonia das coisas. O Deus racial, Deus macho, meu Deus é cabra macho, Deus brinca com Jeová, para Jeová cortar seu bigode. Isso é coisa popular, né? Coisa popular, você não deve entrar nessa não, viu? Deve entrar nessa não. E também nós entramos na hipocrisia, né? Ou seja, meu irmão, eu passei no quarto do meu filho e ele estava assistindo um programa assim. Depois eu passei de novo. Então você está doido para assistir televisão e fica conversando besteira, né? Eu tá passando demais, né? Então, é o Deus racial, né? Deus não é pelo brasileiro, Deus não é pelo judeu. Deus é por todos. Que coisa boa, né? Deus é por todos. Não é o Deus desequilibrado, aquele Deus que né, o cara quer se separar, mas acredita que Deus não apoia, então ele começa a orar para Deus matar a sua esposa. Quantos casos desse eu já vi na igreja? Quantos casos, né? O Deus letrado. Deus letrado é geralmente daquelas pessoas que são letradas. É aquela questão do espelho na cara do Deus que nós fazemos, né? Então, ou seja, se eu sou letrado, né, o meu Deus, para você compreender o meu Deus, você tem que fazer 4 anos de teologia, né? Depois ainda tem a especialização e você tem que ler muito, meu irmão, porque Deus é uma coisa muito tal. Deus, ele não é dessa forma. A pessoa analfabeta compreende Deus. Mas como é que essa pessoa analfabeta compreende Deus? Compreende através do coração. Porque o coração revela o Senhor. Não, mas Deus, porque para você compreender Deus, tudo bem, se você é letrado, glória a Deus, e seja.
Procure estudar. Eu leio 2 horas por dia e me sinto totalmente incapaz e quero ler mais, né? E quero estudar mais. Isso é bom, mas não quer dizer que o meu Deus seja aquele Deus, né, cheio de diplomas e só quem compreende é aquelas pessoas universitárias. Essa aí é uma imagem que as pessoas fazem de Deus, né? E ao contrário, outros fazem um Deus emocional. Quando eu fui fazer seminário, quantas pessoas se levantaram contra mim, né? Quantas pessoas se levantaram? Não, meu irmão, porque Deus não precisa nem ler a Bíblia, Deus revela, o Espírito Santo revela, né? É o Deus emocional, o Deus que age por emoção, tal. É a imagem que eles fazem de Deus, né? Na verdade, Deus nem é letrado, nem é emocional, ele é os dois, ele é equilibrado. Como eu falei, Deus é equilibrado e é um agente equilibrador. Vamos continuar.